certo? Hoje, no nosso encontro aqui, nós vamos falar de backup do Office 365 e Google Workspace, tá? Vocês fiquem à vontade para nos interromper ali a qualquer momento e fazer as dúvidas de vocês, fazer os apontamentos, certo? A ideia é que esse ambiente aqui seja um ambiente aberto para a gente trocar experiência, para a gente trocar ali conhecimento, trocar situações que já aconteceram com os clientes, certo? Então fiquem à vontade aí de participarem da reunião também, tá ok? Vamos lá. Primeira coisa, eu queria validar o áudio aqui, se está todo mundo me escutando bem, se está tudo certo. Alto e claro, Felipe. Excelente, pessoal. Então, deixa eu compartilhar a minha tela aqui, certo? E me avisem, por gentileza, se vocês já estão visualizando aqui a minha tela. O portal da Acronis está aberto. Excelente. Então, vamos lá, pessoal. Como de costume, vocês já sabem, né? A gente começa aqui na configuração acessando o nosso painel aqui da Acronis, certo? Eu estou acessando agora com uma conta de revenda, certo? Usuário e senha. Vamos começar com o backup do Office 365, tá, pessoal? Então, vamos usar aqui o nosso cliente teste, que é o cliente que nós temos feito as demonstrações aqui nos vídeos para vocês, certo? Eu vou acessar dentro do meu cliente, como vocês já sabem, para acessar esse cliente. Primeira coisa, eu vou ver se eu tenho licenciamento para fazer backup do Office 365 e do Google Workspace nesse cliente, tá? Então, eu vou clicar aqui na linha desse cliente, vai aparecer esse menu do lado aqui, e ele não tem aqui o Office 365 nem o Google Workspace não estão ativados, tá? Então, eu vou editar e vou selecionar aqui usuários do Microsoft 365, Microsoft 365 SharePoint, Teams e usuários aqui do Google Workspace, Gmail, Google Drive e unidade compartilhada, tá? Vou selecionar todos esses caras, que é o que a gente vai usar hoje, é o que a gente vai fazer a demonstração hoje, certo? Nesse momento, nós não vamos fazer nenhuma limitação aqui de cota, tá? Porque é uma demonstração, certo? Mas fiquem sabendo que vocês poderiam vir aqui e definir o seguinte: eu quero fazer backup quero liberar para esse cliente fazer backup de apenas 5 contas, 5 usuários do Microsoft 365, né? Ou até mesmo uma quantidade de SharePoint específico, Teams específico, usuários do Google específico e assim por diante, tá? Vamos deixar tudo ilimitado nesse primeiro momento, certo? E agora eu vou clicar aqui nesse botão aqui, gerenciar serviço, para a gente poder acessar a conta de proteção, o portal de proteção desse cliente, tá? Certo. Então a gente está aqui na conta, certo? Como eu disse, a gente vai começar pelo Office 365, tá? Então o que a gente vai fazer nesse primeiro momento? A gente vai instalar o agente, certo? Do Office 365 aqui no portal, tá? Então, como é que eu faço isso, tá? Lembrando que nós vamos fazer o backup de cloud to cloud, tá, pessoal? O que isso quer dizer? Quer dizer que o data center da Acronis vai comunicar com a data center da Microsoft e essa comunicação vai ser feita de data center para data center. A gente não vai precisar ter nenhum agente instalado dentro de nenhuma máquina. Os agentes vão ficar instalados dentro da nuvem da própria Acronis, tá? Antes da gente começar, eu queria abrir aqui o manual da ferramenta e como que vocês encontram esse manual, tá, pessoal? Vocês clicam aqui do lado direito, aqui em cima, nesse botãozinho aqui de interrogação e vão clicar aqui em documentação, certo? Aqui em documentação, eu vou fazer uma pesquisa aqui por 365, né? E aqui eu já vou clicar aqui em como proteger dados da Microsoft e a informação que eu quero mostrar para vocês está até aqui na preparação. Tá? Nós temos algumas formas de fazer esse backup, né? Nós temos aqui a Microsoft Office 365 Business, o UltraFast e o agente para Office 365 instalado localmente. O que a gente vai usar hoje é esse cara aqui, tá? Que seria o agente de cloud para cloud, o agente em nuvem, tá? Nós temos esse agente UltraFast também, que também fica em nuvem, tá? Mas esse caso aqui seria um caso para a gente fazer backup dentro do data center da própria Microsoft. Então, até por isso que ele fala UltraFast, que ele é muito rápido porque ele vai fazer o armazenamento dos dados ali dentro mesmo, certo? Mas ele é um pouco mais restritivo, como vocês podem ver na tela aqui, né? Então, aqui a gente consegue ver tudo que está incluído dentro do backup, né? Então, do Exchange Server eu consigo fazer backup de caixas de correios, usuários de caixas compartilhadas, incluindo caixas de correios de usuários, contas quiosque, caixas de correios de retenção e litígio, né? Caixas de correios de grupo, pastas compartilhadas, OneDrive, arquivos, SharePoint, site de comunicação clássico, site de comunicação de modelo, itens de dados individuais, e consigo também fazer backup do Teams, né? Todas as equipes, canais de equipes, arquivos de canais, caixa de correio de equipe, arquivos de mensagem, reuniões, sites da equipe, e também conseguimos fazer backup do OneNote, tá? Então, esse recurso de agente aqui de
Cloud to Cloud, o agente na nuvem, né? Esse aqui é a opção que a gente consegue fazer backup de mais requisitos aqui, tá? Se o seu cliente, por acaso, precisar de um backup, por acaso, mais rápido, ou também precisar de um agente local instalado no ambiente dele, a gente consegue também, mas é bem mais restritivo o que a gente consegue fazer backup no caso, tá ok? Então, hoje a gente vai fazer backup desse cara aqui, do agente nuvem Cloud to Cloud, certo? Eu vou pegar esse link aqui e vou deixar aqui no chat do Teams para vocês terem acesso a esse documento. Deixa eu abrir aqui. Acabei de enviar no chat aí para vocês, tá? Então vamos voltar ali no nosso portal, tá? Lembrando que aqui na documentação, pessoal, a gente tem um passo a passo também de tudo que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Então ali como direitos de usuários, né? Tem todo o detalhamento da ferramenta ali, do que a gente pode fazer, do que a gente não pode fazer, né? Deixa eu ver se eu acho aqui uma seção de limitações. Acho que é aqui para baixo. Limitações. É sempre importante a gente dar uma lida aqui nessa parte de limitações, que é aquilo que a gente não consegue atender com a nossa ferramenta, tá? Então, às vezes, o seu cliente precisa de um recurso que a gente não consegue, provavelmente ele vai estar aqui em limitações aqui do nosso lado, certo? Então, vamos lá. Vamos partir para a prática aqui, certo? Gostaria de mostrar esse manual, já está no chat aí para vocês, vamos para a prática. Como que a gente faz aqui, pessoal? A gente vai clicar aqui nesse botão adicionar do lado direito aqui em cima, certo? E eu vou selecionar aqui Microsoft 365 Business Backup, certo? Então vou clicar nesse cara e ele já vai me jogar aqui para a tela da Microsoft para me fazer uma autenticação com o usuário, tá? Que usuário é esse que eu entro aqui, pessoal? Esse usuário é um usuário que tem que ser global, admin global da conta do Office 365 de vocês ou do cliente de vocês, certo? Então vocês têm que entrar com uma conta que tem permissão de admin global. É essa conta que vai dar permissão para a gente fazer backup de tudo que tem dentro do Office 365 de vocês ou do cliente de vocês, tá? Então eu vou entrar aqui com o meu usuário. Deixa eu ver se essa senha que está aqui está correta. Ok, a senha está correta. E aqui agora ele está pedindo permissão, tá? Então a gente vai dar uma permissão para que esse aplicativo aqui, Backup Service, tenha acesso a essas informações aqui dentro do nosso Office 365, certo? Então basta eu clicar aqui em aceitar. E pronto, pessoal. A configuração do Office 365 é simples assim, tá? Lembrando mais uma vez, se vocês colocarem ali um usuário que não seja admin global do Office 365, não vai funcionar, certo? Tem que ser admin global do Office 365, e aí a gente só entra com o usuário e a senha e dá a permissão. Toda a configuração que precisa ser feito dentro do portal do Office 365, ele já é feito automaticamente a partir dessa configuração que nós já fizemos aqui, certo? Depois desse momento aqui, o que acontece, tá, pessoal? Deixa eu até clicar aqui em atividades. Provavelmente a gente tem uma atividade aqui, ó, descobertas de recursos, tá vendo? O que é essa descoberta de recurso? O agente da Acronis vai lá no Office 365 da conta que você colocou aqui e ele vai descobrir todos os recursos que tem dentro desse Office 365. Site SharePoint, usuários, caixa de e-mail, OneDrive, enfim, cara. Vai trazer tudo que tem ali dentro. Normalmente esse processo demora um pouco. Tá? Se é uma conta muito grande, né? A gente tem clientes aqui que tem só de site SharePoint, tem mais de 3 mil sites SharePoint. Então esse processo costuma demorar um pouco, tá? Como a minha conta aqui, a gente está usando a própria conta do Office 365 da Backup já, nós temos poucos recursos lá dentro, então o processo foi bem rápido, 14 segundos. Mas é bem normal esse processo aqui demorar mais de hora, tá, pessoal? Então sempre se atente ali, porque às vezes vocês podem vir aqui em dispositivos Microsoft 365 e precisar fazer um backup de algum usuário e o usuário não aparecer aqui e justamente ele não vai aparecer aqui porque ele não terminou de carregar ainda todos os objetos que tem dentro do Office 365 dos clientes de vocês, tá? Então é importante, antes da gente iniciar para a próxima etapa, terminar a descoberta de recurso aqui, certo? Beleza. Terminando a descoberta de recurso, então a gente vem aqui em dispositivos e clicamos aqui em Microsoft 365. Aqui eu já tenho todos os meus recursos do meu Office 365. Tá? Então eu vou selecionar agora o que eu quero fazer backup e a gente pode iniciar esse processo. Então vamos fazer aqui alguns backups junto, alguns procedimentos juntos, tá? Primeira coisa vamos fazer primeiro, começar de baixo para cima aqui, tá? Que a gente pode fazer backup de usuários, tá? Aqui se eu clico em usuários, eu tenho um grupo aqui, todos os usuários, certo? E se eu clicar nesse grupo todos os usuários, eu vou ter todos os usuários que eu tenho na minha organização do Office 365. Para mim, eu fazer um backup é muito simples. Eu vou clicar aqui na conta que eu quero fazer o backup, vai aparecer esse menu do lado direito, assim como eu faço um backup de uma máquina virtual, né, de uma pasta, né, mesmo procedimento.
eu vou clicar aqui em backup e eu vou criar um plano de proteção para fazer esse backup. Tá? Então eu vou criar aqui, primeira coisa que eu faço aqui, que eu posso fazer, é definir um nome para esse plano de proteção, tá? Normalmente quando a gente faz backup ali de caixas de e-mail, a gente cria um plano de proteção que vai atender toda a organização, tá? Então eu faço aqui backup e-mail, por exemplo, certo? Mas você também pode fazer se você tiver essa necessidade aí de fazer um plano de proteção para cada usuário, você pode vir aqui também e falar o seguinte, esse plano de proteção aqui vai ser só para o usuário do Felipe, sem problema nenhum, tá? E é o que eu vou fazer aqui agora. Então, backup Felipe, vou até colocar aqui, backup e-mail Felipe, certo? Segunda coisa aqui que ele me fala é o que eu quero fazer backup. Então, esse usuário aqui, Felipe, ele tem caixas de e-mails, certo? Mailboxes, e ele tem também uma conta do OneDrive. Tá? Nesse primeiro momento, eu vou fazer backup da mailbox do Felipe. Alterou aqui, vamos lá. Backup, e-mail, Felipe, certo? Então, nesse primeiro momento, eu vou fazer backup do mailbox. Aonde ele vai fazer o backup? Armazenado em nuvem, certo? Aonde que é essa nuvem? Vai ser a nuvem que você definiu na hora que você criou esse cliente, certo? Que a gente já fez lá atrás em outros exercícios que a gente fez aqui, certo? A gente tem a nuvem da própria Acronis, nós temos a nuvem da Backup Já, que a gente entrega aí até 25% mais barato do que a nuvem da Acronis, tá? Então o melhor custo-benefício é sempre usando o nosso armazenamento da Backup Já, mas vocês como revendedores, vocês podem escolher o armazenamento que vocês se sentirem mais confortável, certo? Aqui no agendamento, eu tenho algumas opções aqui, tá? Eu posso fazer o backup uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia e 6 vezes ao dia, certo? Vocês reparam que a partir de 2 vezes ao dia, ele traz essa bolinha verde aqui. E o que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que para você fazer o backup mais de uma vez ao dia, requer uma licença adicional por usuário, tá? Que é uma licença de backup avançado do Office 365, tá? Depois eu vou abrir a tabela de preço aqui e vou mostrar para vocês que licença é essa, tá? Mas se você for fazer só backup uma vez ao dia, você não precisa ter essa licença, ok? Agora, se o seu cliente tiver uma necessidade de falar, cara, ele quer fazer 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, até mesmo 4 vezes ao dia, 6 vezes ao dia, você precisa adicionar essa licença de backup avançado e ter esse custo adicional aí por conta para ter esse recurso, tá? Uma vez ao dia, diferente de um agendamento de máquina virtual, de pastas, de arquivo, né? Que a gente vai lá e define o horário que a gente quer que isso seja executado. Aqui a gente só diz que vai ser executado uma vez ao dia, mas a gente não define o horário que isso vai acontecer. Por quê? Porque esse agente, ele está na nuvem da Acronis. E esse agente, ele é compartilhado também com outros processos de backup. Então, a Acronis, ela vai se organizar com os agentes que tem disponível para que pelo menos rode o seu backup uma vez por dia, certo? Mas você não consegue especificar o horário que você quer que isso seja executado, ok? Aqui a gente pode especificar a retenção dessas caixas, e a gente tem a retenção aqui por tempo, né, por backup, por quantidades de backups, certo? Ou eu posso fazer uma retenção também por idade desses backups, tá? Assim como a gente faz também nos backups convencionais ali de máquinas virtuais e de arquivo, tá? Vou deixar no padrão aqui, certo? Ele está perguntando aqui também se eu quero adicionar a caixa de correio de arquivo, né? Então, às vezes a gente cria um arquivo de caixa de correio ali dentro do Outlook ali nosso, e isso aqui pode ser adicionado ao backup também, tá? Então você pode adicionar ou não. Se for de repente um lixo ali, esses arquivos, pode ser que você não queira ocupar esse espaço da nuvem, mas normalmente a gente adiciona também. E aqui também a gente pode adicionar uma criptografia a esse backup, certo? E o que é essa criptografia? A ferramenta ela vai criptografar os dados para enviar para o armazenamento, baseado numa senha que você digitar aqui, certo? Lembrando, pessoal, se vocês esquecerem essa senha, não é possível quebrar essa criptografia. A Acronis, diferente de outras ferramentas do mercado que fazem uma criptografia, mas deixam uma senha master, né? A Acronis, ela não faz isso. Então, a Acronis, ela não vende um serviço de descriptografia, certo? Então, se vocês esquecerem essa senha, vocês vão ter uma massa de dados que não vão servir para nada. Então, tomem cuidado. Felipe, mas e se eu não digitar essa senha aqui? Se eu não digitar essa senha, os dados vão ser criptografados da mesma forma, porém vai ser criptografado baseado numa senha que vai ser criada e salva dentro do sistema, dentro do Acronis, certo? E aí você não vai precisar ter que ficar digitando essa criptografia, porque vai estar salvo aqui e você não corre o risco de perder, certo? É mais por uma questão de compliance, realmente. Tem clientes que pedem esse recurso aqui, e esse recurso está aqui para atender esses clientes, no caso. Tá ok?
E a gente tem esse cara aqui também, ó, verificação de backup para malwares, tá? Então a gente consegue verificar, fazer o backup dessas caixas de e-mail e verificar se tem algum vírus dentro dessas caixas de e-mail, tá? E ele tá até dizendo aqui, ó, entre em contato com o seu administrador para ativar esse recurso. Por que que tá ativando? Por que que tá dizendo isso? Porque ele fala aqui que a gente precisa de um outro recurso aqui para ativar esse recurso, que é o recurso de Advanced Security. Certo? Então, para a gente ativar esse recurso aqui, a gente vai ter que licenciar também o Advanced Security aqui dentro para cada usuário também dessa conta, certo? Ok, a minha plano de proteção está pronto, eu vou aplicar aqui o meu plano de proteção. E eu já vou ter aqui o meu plano de proteção para fazer o backup das mailbox do e-mail do Felipe, certo? E agora eu quero criar um outro plano de proteção também para fazer backup do OneDrive, tá? Então eu vou clicar aqui em criar um plano de proteção, só que aqui agora eu vou mudar para o OneDrive. E vou até dizer aqui, ó, backup OneDrive Felipe, certo? Então, eu vou fazer backup do OneDrive, itens a serem incluídos no backup todos, ou seja, eu vou fazer backup de todos, eu poderia definir uma pasta específica apenas para fazer o backup, né? Ele pergunta aqui se eu quero incluir também o OneNote, né? Ok, quero incluir também, já vai ser feito esse backup na nuvem. O agendamento, da mesma forma, pode ser feito uma vez ao dia, 2, 3 e 6 vezes ao dia. Vamos deixar aqui uma vez ao dia para não consumir um licenciamento extra, certo? A retenção que eu quero disso aqui, ok? E a criptografia, tá? Vamos deixar no padrão aí, vamos mandar aplicar também. Certo. Então agora eu tenho aqui um plano de proteção para fazer backup do OneDrive e um plano de proteção para fazer backup do Mailbox. E esses planos de proteção já estão vinculados na conta do Felipe, certo? Então o backup ele já está agendado, dentro do próxima fila ele já vai executar o backup desses caras. Lembrando que o primeiro backup ele pode demorar um pouco e pode até vir a causar alguns erros, tá? Se for um conteúdo muito grande. Por quê? Porque esse backup ele é feito fazendo uma comunicação com a API da Microsoft. E a API da Microsoft tem uma limitação de quantidade de dados por hora. Tá? Então, se for tiver muitos dispositivos, você vai ver ali que vai gerar algum erro, mas aí você mantém deixando rodar ali e esse backup ele vai ser concluído em um momento. Tá? Mas isso só acontece normalmente quando é um conteúdo muito grande. Acontece muitas vezes em OneDrives e sites do Office, sites do SharePoint também. Tá? E eu também posso clicar aqui e executar agora o backup. Então, Felipe, eu quero executar o backup aqui da caixa de e-mail agora. Eu clico aqui em executar agora e também tem um limite para mim poder clicar nesse executar agora, tá? Eu posso clicar 10 vezes por hora. Então, eu posso vir aqui e clicar em executar agora 10 vezes a cada hora. Felipe, dentro da mesma hora, posso executar a 10ª? Não pode. Fica até o botãozinho aqui, ele vai ficar indisponível para você clicar, tá? O Pedro mandou aqui, existe a possibilidade do Acronis apagar algum dado de origem do Microsoft 365? Não existe essa possibilidade, tá, Pedro? Até porque a gente não tem esse acesso. A gente tem acesso de leitura dos dados lá dentro do Office 365. A gente não tem acesso a apagar alguma coisa, tá? Então a gente não tem não existe essa possibilidade da gente apagar alguma coisa, até porque essa permissão, quem não nos dá é a própria Microsoft. Tá ok? Exatamente o que eu ia comentar. Existe essa limitação de comunicação entre APIs e essas APIs elas se limitam na possibilidade de atividades, tá? Basicamente é isso. Não existe a possibilidade se alguém, por exemplo, o cliente fala, mas começou a fazer o backup e apagou. Não tem como, saca? A própria Microsoft, se você entrasse lá para ver a documentação da API dela, foi uma coisa que a gente teve que fazer recente, inclusive, eles informam lá que eles não dão a possibilidade de fazer isso, tá? Certo. Então é isso, pessoal. Já tenho aqui o backup rodando, tá? Se eu clicar aqui num outro usuário, vamos pegar aqui o usuário do Magno, por exemplo, tá? Deixa eu desmarcar aqui o meu, marcar só o do Magno. E eu vim aqui em backup. Como eu já tenho 2 planos de proteção, a própria ferramenta me sugere se eu quero aplicar esse mesmo plano de proteção que eu criei para o Felipe também para o Magno, tá? Eu posso aplicar um plano de backup já existente, ou eu posso criar um plano exclusivamente para o Magno, tá? Normalmente, como eu disse, a gente faz um plano só para todo mundo, até porque não tem muita coisa de diferente que a gente pode fazer de backup de um para o outro, né? O máximo que a gente costuma fazer aqui muitas vezes o cliente não quer fazer backup de todos os usuários, quer fazer apenas de alguns usuários, né? Então a gente pode até amarrar isso por grupos também, tá? Dentro do próprio Office 365, tá? Agora eu queria atentar aqui a um detalhe para vocês, que eu vim aqui e apliquei o meu plano de proteção para cada usuário aqui dentro para o usuário do Felipe.
Mas, até por uma questão de segurança, né, seria muito interessante que eu aplicasse esse plano de proteção de backup para todos os usuários, de forma que quando eu criar um novo usuário, ele já entre nesse plano de proteção. E como que eu faço isso? Tá? Eu clico aqui em usuários e agora eu vou aplicar o plano de backup ao grupo todos os usuários. Vou criar aqui, né? Ele me sugere o plano de proteção que eu já criei. No caso, esse aqui é só para o Felipe, eu não vou usar esse cara, então eu vou criar um novo plano de proteção, aonde vai ser uma coisa mais genérica. Vou colocar aqui, backup e-mail. Certo? Vou deixar aqui no padrão mesmo, o agendamento, retenção e tal, e vou aplicar aqui. E nesse momento que eu faço isso, ele foi aplicado um plano de proteção ao grupo todos os usuários, certo? E agora todos os usuários estão com backups agendados, certo? Se vocês clicar aqui em qualquer usuário, eu tenho aqui, ó, backup e-mail, está aplicado a esse plano de proteção. E mesmo que você crie um novo usuário dentro do Office 365 de vocês, esse novo usuário ele vai estar dentro do grupo todos os usuários. Então, o plano de proteção vai ser aplicado nesse usuário automaticamente, certo? Vamos supor, nesse caso aqui, eu tenho um plano de proteção, onde eu fiz um plano de proteção só para o Felipe, e eu fiz um plano de proteção acima aqui, né? Ou seja, que está acima do Felipe, está dentro de um grupo, certo? O que tem prioridade nisso aqui, né? Tem sempre prioridade o plano de proteção que está atrelado à conta do usuário, tá? Então, um detalhe importante aqui, se por um acaso vocês fizerem um plano de proteção em cima do outro, sempre vai ter prioridade o plano de proteção que está atrelado ao usuário. Certo? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui, pessoal. Já fizemos aqui a configuração de um backup do Google Workspace, ou dos Mailbox e do OneDrive, certo? Aqui em todos os usuários eu apliquei apenas para o Mailbox, não apliquei para o OneDrive, né? Poderia aplicar também, adicionar aqui um plano de proteção, criar um novo, OneDrive, backup OneDrive. E adicionar aqui um plano de proteção para todos o OneDrive. Ah, Felipe, mas eu tenho usuários que não têm o OneDrive, como que ele vai se comportar agora? Agora, ele só vai ativar esse recurso para os usuários que têm o OneDrive, né? Eu acredito que aqui eu não tenho, deixa eu ver aqui. Eu não tenho nenhum usuário que não tem o OneDrive, todos têm aqui, mas por acaso, se tivesse um usuário que não tem o OneDrive ativado, ele nem aplicaria o plano de proteção dentro dessa conta, tá? Beleza, vamos agora partir para equipes, tá? Teams. Então, aqui no Teams, a gente tem aqui todas as equipes, né? Eu tenho o grupo todas as equipes, e eu tenho aqui as equipes aqui dentro. Eu tenho equipes de metas e backup já. As duas equipes que nós temos aqui dentro do nosso Teams, tá? Aqui é da mesma forma, pessoal. Eu poderia fazer um backup diretamente na minha equipe aqui, backup já, ou eu poderia fazer um plano de proteção no grupo todas as equipes, de forma que todas as equipes vão ser contempladas por esse plano de proteção, certo? Então eu vou fazer dessa forma aqui, vou clicar aqui em backup, certo? Então aqui eu vou colocar aqui, ó, backup Teams, Teams. Ele pergunta se eu quero incluir o OneNote, eu quero incluir, né? O backup uma vez ao dia mesmo, a política de retenção, a criptografia e vou aplicar aqui a política de backup. Simples assim. No momento que eu apliquei essa política de backup ao grupo todas as equipes dentro pertencente aqui a esse grupo, ele já vai estar com o backup agendado, certo? Agora vamos falar de sites, né? Coleção de site, que é o famoso SharePoint, né? Mesma coisa, tenho aqui o SharePoint, que eu posso aplicar um plano de proteção direto ao SharePoint, certo? Ou eu também posso aplicar ao grupo toda a coleção de site, tá? Então aqui, se eu quero fazer o backup só de um site específico, eu coloco aqui diretamente no site. Se eu quero de todos os sites, eu coloco aqui dentro do grupo todas as coleções de site, que é o que eu vou fazer agora. Backup SharePoint. Eu posso definir quais itens eu quero que seja adicionado. No caso aqui, eu vou fazer backup de todos os itens de todos os sites, incluir o OneNote, backup uma vez por dia e a retenção padrão aqui de até 6 meses, aplicar. E eu posso ver aqui já que os meus sites já estão também com o backup agendado, tá? Pessoal, pode estar parecendo um pouco simples, mas é simples realmente, tá? Eu gosto sempre de falar isso aqui, que é uma característica da Acronis entregar uma simplicidade no portal da Acronis, tá? Então a ideia é que toda a inteligência, toda a complexidade fique por trás de um front-end que seja extremamente amigável e muito fácil de mexer, tá? Não se engane de pensar que por conta dessa facilidade de uso é uma ferramenta simples ou uma ferramenta que pode não ter tantos recursos, tá? É uma ferramenta extremamente competente para fazer aquilo que ela se propõe,
certo? O Pedro colocou ali, a cobrança sendo por carga de trabalho, por que na configuração da hora de habilitar serviços, o OneDrive, Microsoft 365, o OneDrive SharePoint, Teams, pedem o armazenamento? Eu pensei que a cobrança por carga de trabalho desconsidera qualquer valor de armazenamento. Não, Pedro, na verdade, a cobrança por carga de trabalho, certo? Ela, na verdade, você só muda a forma de cobrança, onde a cobrança por giga, você vai pagar aquilo, o giga armazenado, mas a cobrança por carga de trabalho, ela vai cobrar o dispositivo, certo? Que o dispositivo, no caso, aí são usuários do Office 365, certo? E também o armazenamento. Tá? O armazenamento, no caso, ele tem um valor bem mais barato do que seria no licenciamento por giga, mas é cobrado também. A gente tem uma modalidade também no caso do Office 365, do Office 365 e Google Workspace, e apenas isso, que entra também o armazenamento ilimitado, tá? Mas no caso do armazenamento, ele tem que constar aqui, só dizendo aonde que está armazenando, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta, se ficou claro. Deixa eu aguardar uns minutinhos que o Pedro está digitando algumas coisas. Pode abrir o áudio e sem problema, Pedro, fica à vontade. Oi, bom dia, pessoal. Bom dia, Pedro. Bom dia. Obrigado por participar aí. Perfeito. Pronto, é porque essa dúvida eu tenho desde o início e eu estou habilitando agora, está finalizando o período de avaliação de um cliente meu que tem 19 usuários do Microsoft 365. Certo. E aí lá na planilha, pede lá, na guia calculadora Microsoft 365, pede a quantidade de usuários. Aí eu coloco 19. Certo. Abaixo pede armazenamento. Aí eu vou botar tipo 500 GB de armazenamento. Beleza. Certo. Logo abaixo, ele fala no armazenamento backup já, lógico, que é o que eu estou usando para esse cliente. Total por giga, meu valor mensal ficaria R$ 292. Já por usuário, ficaria 242. Essas são duas formas de cobrança distintas, certo? Então, para 19 usuários, eu pagaria, meu entendimento é esse, para 19 usuários, eu pagaria R$242. E isso desconsidera o armazenamento. Por quê? Vamos supor, eu tenho um usuário só no Microsoft 365, e esse usuário lá no SharePoint, em um site do SharePoint eu tenho 1 TB de armazenamento, e no OneDrive desse usuário eu tenho 1 TB de armazenamento também. Vai ser cobrado valor em cima de 2 TB de armazenamento e o valorzinho mensal do usuário ou não? Vamos lá, Pedro, tá? Eu abri a calculadora aqui para ficar mais visível para a gente aqui, Sim. Tá? Então vamos lá, são quantos usuários? 16? 19. E qual que é a volumetria? Vamos botar 500 GB no SharePoint, 500 GB no SharePoint. Mas vamos supor que cada usuário tenha lá no OneDrive dele, talvez, de cara vai ter 50 GB de armazenamento do e-mail, porque a caixa de e-mail do Microsoft é 50 GB. Tá, mas a caixa de e-mail é 50 GB, mas não quer dizer que está ocupando 50 GB. Não, né? Beleza, vamos lá, bota aí, vamos mensurar aí. Cada usuário tem 10 GB de e-mail e mais 50 GB de OneDrive. Tem que colocar essas informações aí na planilha. Tem que colocar, correto? Porque a planilha, para que serve essa planilha, cara? Essa planilha, ela serve justamente para te dizer qual que é o licenciamento que vai ficar mais barato. Então, você tem que colocar tanto os usuários quanto o giga para a planilha calcular para você qual que é o licenciamento que vai ficar mais barato, tá? Então, você está falando que cada usuário vai ter 50 GB de OneDrive mais 10 GB de e-mail, certo? Mas a ideia é a seguinte, né? Não, é porque para mim não tem uma lógica você cobrar por carga de trabalho e ainda cobrar o armazenamento. Então, vamos lá, tá? Deixa eu concluir o raciocínio do cálculo aqui e eu vou te explicar como é que é o cálculo, tá? Podemos considerar 60 GB por usuário, certo? Certo. 60 vezes 19, nós estamos falando de 1.140 GB, mais os 500 GB do SharePoint, ok? Então, nós estamos falando aqui de 1.640. Isso aqui você consegue estimar dentro do seu portal do Office 365, você tem lá a volumetria disso. Tá? Mas a gente está chutando aqui um volumetria, tá? 1.640, certo? Agora, o que eu quero que você repare, tá? Nós trouxemos dois totais aqui. Nós trouxemos o totais Acronis, certo? E o total armazenamento backup já. Quando a gente fala de armazenamento Acronis, certo? No licenciamento por dispositivo, ele não te cobra o giga. Tanto que se você alterar aqui, ó, para 5.000 GB, esse valor de R$243 aqui, ele vai se manter o mesmo. Não teve alteração. Tá vendo? Certo. Então, nesse modelo de licenciamento, ele não te cobra o giga. Certo? Ele vai só te cobrar só o dispositivo. E quanto que é cada dispositivo, ele tá te cobrando aqui, ó, R$12,83 cada dispositivo. Como são 19, R$200,43,
R$243,72, certo? R$243,77, certo? Contra, no licenciamento por dispositivo, certo, da Backup Já, aí sim ele cobra também o giga, tá? Mas então, nesse repare, caso, seria mais viável para mim no armazenamento da Acronis. nesse caso, fica mais viável no armazenamento Acronis. A calculadora ela serve justamente para isso, Pedro, para te dizer qual que é o licenciamento e qual que é o armazenamento que esse ambiente do seu cliente vai ficar mais barato. Nesse Certo. caso aí, fica no armazenamento Acronis com armazenamento ilimitado. Certo. Tem uma regra que eu acho que você mencionou em outro vídeo, que era 150 gigas por conta de usuário. Essa regra foi extinta agora em 2025. Tá, cara? Na verdade, não tem mais uma limitação por giga, mas existe ali no contrato da Acronis uma cláusula de mau uso, né? Então, sim, a Acronis pode detectar ali que existe um mau uso, como por exemplo, Felipe, eu vendi para o cliente ali uma licença de Office 365 ilimitado, com armazenamento ilimitado, e o cliente está fazendo backup de 10 teras, sabe? A Acronis pode chegar para você e falar, Pedro, cara, isso aí a gente tá dentro das nossas políticas aqui, isso pode ser considerado mau uso, e aí a Acronis pode vir a te cobrar esse excedente. Tá? Mas não existe nenhum documento dimensionando isso, não, né? Não existe nenhum documento e a Acronis não sai cobrando logo de cara, tá, Pedro? Antes de fazer isso, a Acronis vai entrar em contato com você, vai tentar regularizar com você antes e vai te dar um prazo. Se você não mudar o licenciamento ou você mandar no mesmo, aí ela vai te cobrar esse excedente, certo? E qual que seria o excedente? O valor do giga, 18 centavos o giga. Tá? Entendi. Agora ficou bem mais claro. Porque eu pensava nisso aí. Tem gente que poderia botar uma conta só, né? Perdão, no armazenamento da Acronis, o giga, no armazenamento Acronis é esse valor o giga aqui, 69. Tá? Pode ser no licenciamento. Tá? Não, perdão, mas isso aqui é por giga, tá? Na verdade, o licenciamento Acronis vai te cobrar esse valor aqui, ó. 24 centavos. Tá? No licenciamento por carga de trabalho. É porque não veio para essa planilha aqui. Vou até alterar depois, tá? Mas é isso. Ficou claro, Pedro? A ideia dessa planilha aqui é justamente te trazer o melhor licenciamento, tá? E por que aqui no armazenamento da Backup Já fica um pouco mais caro? Vamos colocar tudo aqui para você ter uma ideia, tá? No licenciamento aqui do armazenamento ilimitado da Acronis, custa R$12,83 por caixa para você, certo? Quanto no armazenamento da Backup Já, o licenciamento por usuário vai custar R$7,96, quase a metade, tá? Porém, aqui no nosso armazenamento, quando você usa o nosso armazenamento, a gente vai te cobrar também o giga, tá? Então, vamos pensar nesses 19 usuários e vamos supor que você precise só de 300 GB para fazer backup disso. Repara que o nosso armazenamento aqui já fica mais barato, mesmo por dispositivo, entendeu? Agora, como você tem um volume muito grande de giga, aí vai ficar mais barato o armazenamento da Acronis. Eu entendi, agora ficou claro agora definitivamente. Ficou claro? E quando você tiver alguma dúvida também, fique à vontade, tá? De trazer pra gente aqui nos nossas lives, ou você pode chamar tanto eu quanto o Magno ali para tirar essa dúvida de licenciamento. A gente costuma responder bem rápido no WhatsApp, justamente para não deixar o seu cliente esperando, tá bom? Não, tranquilo. Vou mudar lá, vou apagar o que está em avaliação, né? E vou recriar o cliente, porque não pode mudar o modo de pagamento, né? O armazenamento, o modo de pagamento pode mudar. Não, o armazenamento é o armazenamento. Exato. Tá bom? Obrigado, viu, pela Imagina. Vamos lá então, pessoal, vamos continuar aqui, tá? A gente já fizemos backup aqui do site do SharePoint, só que o site do SharePoint, pessoal, eles têm uma particularidade, tá? Existem sites do SharePoint que ficam vinculados a grupos, certo? E muitas vezes esse site vocês não vão encontrar aqui na coleção de sites, então você vai precisar vir aqui em grupos também e definir uma política de backup para SharePoint aqui dentro dos grupos, tá? Inclusive, a gente pode até usar essa política que a gente já fez ali para o SharePoint, aqui, ó, backup SharePoint, e aplicar aqui. E aí, dessa forma, eu apliquei aqui em todos os grupos, dessa forma, todos os grupos que também tenham site SharePoint, eles também vão ser backupeados, certo? Tá? E aqui eu poderia também definir aqui um grupo específico onde eu quero especificar, por exemplo, fazer o backup de caixas de e-mail. Vamos supor que você tem uma conta de Office 365 gigantesca aí, com 1000 usuários, mas você chega para mim e fala assim, Felipe, eu quero fazer backup só da diretoria, certo? Que são, sei lá, 150 contas, por exemplo. Provavelmente você vai ter um grupo, onde você vai, dentro do seu Office 365, que você vai vincular esses usuários de diretoria, e você pode vir aqui e aplicar uma política de backup, tanto de SharePoint, quanto de Mailbox, quanto também de OneDrive, para você fazer backup exclusivamente das caixas de e-mail, ou do OneDrive, ou do site do SharePoint, que fica vinculado a um grupo específico, certo? Basicamente, pessoal, backup do Office 365 é isso, tá?
Então, eu vou mostrar agora, se ficar alguma dúvida, queria levantar aqui, se alguém tem alguma dúvida, alguma situação que gostaria de levantar aqui. Caso não, a gente já parte aí para a configuração do backup do Google Workspace, até porque nós só temos mais 10 minutos. Cliente desativado continua cobrando o armazenamento, tá, Pedro? Então, os gigas que estão armazenados vai ser cobrado. Para que não seja cobrado, você tem que excluir, tá ok? Inclusive, é uma dúvida bem frequente, tá? Tem muitas revendas que vão lá e desativa o cliente e realmente você tem uma redução na cobrança, tá? Mas essa redução, você não, se for no licenciamento por giga, não vai mudar nada. Se for por dispositivo, você não vai pagar os dispositivos, mas vai pagar os gigas armazenados, tá? Felipe, desculpa, eu acabei tendo que parar um pouquinho aqui, eu não prestei atenção se você comentou sobre a parte do backup diferencial lá dos 30%. Não comentei, cara, bem lembrado, né? Vou lembrar isso aqui, tá? Um detalhe importante, tá, pessoal? Isso aqui não é nenhuma limitação da própria Acronis, é uma limitação da própria Microsoft, tá? Quando eu faço um backup, vamos falar de um backup de um site, certo? Do SharePoint. Eu fui lá e fiz um backup completo, né? O primeiro backup sempre vai ser completo, vou até iniciar esse backup aqui. Então ele vai lá e vai pegar todas as informações desse site e vai armazenar na nuvem, certo? Quando eu fizer um segundo backup, esse backup já não vai ser mais completo, ele vai ser um backup incremental, certo? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele só vai fazer o backup, nesse segundo backup, das informações que foram alteradas desde o primeiro backup, ou seja, um arquivo novo, um arquivo que foi alterado, ele vai fazer backup. E aqueles arquivos que foram alterados e excluídos do backup anterior, ele vai entrar em retenção, certo? O que acontece é que por uma limitação da própria Microsoft, de uma API da Microsoft, certo? Quando eu faço um segundo backup, ou um terceiro, ou enfim, de um segundo para frente backup, e o volume de alteração desde o primeiro backup for acima de 30%, ele vai fazer um backup completo de novo. Ele não faz um backup incremental. Então pode acontecer de vocês virem aqui no backup de vocês. Acho que ele ainda está fazendo o meu backup aqui. Eu ainda não tenho nenhum backup. Mas pode acontecer de vocês virem aqui nos pontos de restauração e vocês verificarem que olha, eu tive um backup completo aqui no primeiro backup, que é por padrão, isso sempre vai acontecer. E depois de 3, 4, 5 backups, ele fez um outro backup completo. Tá? Por que acontece isso? Justamente porque quando foi feito esse backup esse backup que foi completo também, o volume alterado dos dados foi acima de 30%. E aí o backup roda um backup completo de novo, tá? Isso não é comum de acontecer, mas pode acontecer, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, porque isso pode aumentar em muito o armazenamento ocupado ali para os backups. Se for um backup com armazenamento ilimitado, não é uma preocupação, mas se de repente vocês não estiverem usando o armazenamento ilimitado, for um backup por giga ou por dispositivo onde está usando o nosso armazenamento, isso pode aumentar aí bastante aí na fatura de vocês, tá? Para vocês terem uma ideia, a gente tem um cliente novo que a gente começou a fazer backup de sites do SharePoint. Ele tem mais de 3 mil sites, né? E o primeiro backup dele demorou bastante, porque são 3 mil sites, né? O que acontece é que vários dos backups que rodaram, o segundo backup que rodou, alguns deles rodaram completo de novo, justamente porque demorou muito para rodar o primeiro backup, era um volume muito grande, e o segundo teve um volume acima de 30%, tá? Então a gente teve até que fazer um trabalho aqui, nesse momento o volume do cliente está em 9,55 teras, mas chegou a chegar em 14 teras, só de arquivo duplicado, tá? Então tem que tomar cuidado com isso aí, é uma preocupação que você não vai ter no armazenamento ilimitado, mas se não for ilimitado, vale a pena sempre dar uma verificada e ver como é que tá isso aqui, tá ok? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Pedro, até para a gente não ficar confuso aqui na live de hoje, tá? Como o Disaster Recovery é um outro assunto, cara, eu vou pedir para você me chamar no WhatsApp e eu tiro essas dúvidas para você, tá? Até pra gente não estar falando de um assunto aqui e aí não ficar confuso aí no vídeo, até porque esse vídeo vai pro YouTube depois e o pessoal que ficar assistindo não ficar confuso ali no tema desse assunto, desse vídeo no momento, tá? Mas pode me chamar no WhatsApp que eu te tiro essas dúvidas para você aí sobre o licenciamento do Disaster Recovery, tá ok? E se for Pode chamar o pessoal do suporte também se você precisar, tá, Pedro? Eu vou até deixar meu contato aqui também, que às vezes o Felipe tá em outra reunião lá, não consegue atender ou alguma coisa assim. Você pode me chamar também que eu te ajudo com isso, tá? Não tem problema. Aliás, fica aberto aí a todos que estão na apresentação, tá? Beleza, pessoal. Então, eu vou partir agora para... Eu não sei nem se vale a pena, Fausto, a gente participar do Office 365, porque já são 10, o Google Workspace, porque já dão 10h52, né? De repente, sim, vale a pena a gente só... Deixa eu ver se eu tenho algum backup pronto. Também não consigo nem mostrar um backup, porque eu não tenho nenhum backup pronto, né? Acredito que eu consigo mostrar rapidinho o do Google Workspace. Vamos lá, pessoal, vamos falar de Google Workspace aqui agora, tá?
O Google Workspace é o mesmo procedimento aqui, tá? A gente vai vir aqui em dispositivo, certo? E a gente vai clicar em adicionar, e aqui a gente vai procurar aqui Google Workspace. Tá? Na hora que eu clicar em Google Workspace aqui, ele vai me pedir algumas informações, diferente do Office 365, que ele me joga logo pro portal do Office 365 para me fazer uma autenticação. Aqui não, aqui ele me traz algumas informações, tá? E essas informações, antes de eu fazer esse backup do Google Workspace, existem alguns procedimentos que precisam ser feitos dentro do portal do Google Workspace. Tá? E essa configuração que precisa ser feita, ela está bem documentada aqui no manual da Acronis. Deixa eu tirar isso daqui. Aqui, tá? Então, aqui no manual, a gente tem aqui, ó, eu procurei por Google Workspace e aparece aqui, ó, como proteger dados. Ele, inclusive, já fala aqui, ó, o que a gente consegue backupear e restaurar, certo? Caixas de correios, agendas, contatos, Google Drive do Gmail, drives compartilhados do Google Workspace, tá? Então, é isso que a gente consegue fazer backup no Google Workspace, ok? No Google Workspace nós não temos agente local, então é só em nuvem, cloud to cloud, tá? Data Center da Acronis comunicando direto com o Data Center da Google, certo? E aí como é que a gente faz esse procedimento aqui, tá? Lembrando que também temos limitações aqui no Google Workspace, tá? Vale a pena dar uma lida aqui nesse documento para vocês compreenderem as limitações aqui do Google Workspace com a nossa ferramenta. E muitas vezes essas limitações não são da nossa ferramenta, é de repente na API do Google, tá? Assim como acontece também na Microsoft, ok? Bom, para a gente fazer uma configuração aqui, existe um passo a passo que você precisa fazer para que tudo funcione corretamente, tá? Então aqui ele já fala aqui, ó, criar projeto no Google Cloud pessoal, tá? Uma informação importante aqui, tá, pessoal? A gente não consegue fazer backup de contas do Google gratuita, tá? Então se o seu cliente tem ali um Gmail e quer fazer backup do e-mail dele, do Google Drive dele, a gente não consegue. Só é possível fazer backup de contas pagas, tá? A mais barata ali do Google Space a gente já consegue fazer backup. Por quê? Porque a própria Google, esse procedimento aqui, que tem o passo a passo aqui, ele só permite fazer esse procedimento em contas pagas. Então, a própria Google não permite que eu faça esse backup de contas gratuitas, certo? Eu vou mandar aqui esse procedimento aqui para vocês, que é o passo a passo, até porque esse passo a passo eu não vou fazer com vocês, eu vou até demonstrar aqui dentro do meu Google Workspace, até porque no meu já está pronto, tá? Mas o passo a passo aqui é muito simples, tá? Tem aqui item por item que você vai seguindo dentro do seu Google Workspace, tá? Dentro do seu portal, da sua console, e você vai deixar ali o seu Google Workspace pronto para que seja funcional, tá? No meu aqui já está pronto, né? Eu já tenho aqui um projeto chamado Backup, certo? Eu já tenho aqui as minhas chaves de permissão, ou seja, eu já fiz tudo que precisa ser feito para que funcione aqui dentro do meu Google, certo? Então basicamente vocês vão seguir esse passo aqui, que eu coloquei no chat aqui para vocês, e vão fazer a configuração, e vão seguir com a configuração daqui para frente, tá? Se vocês precisarem de ajuda, claro que o nosso time de suporte pode sempre contar com o nosso time de suporte para fazer essa configuração, certo? Eu vou começar daqui para frente, tá, pessoal? Desse pedaço aqui, onde eu adiciono aqui a chave J. Johnson aqui dentro da minha ferramenta, tá? Então aqui no console da Acronis ele pede aqui um e-mail de um usuário super administrador, tá? Tem que ser um usuário super administrador. No meu caso aqui eu tenho uma conta no Google Workspace e esse aqui é o usuário super administrador. E agora aqui ele pede a chave JSON, não sei se é exatamente assim que fala, né? Essa chave eu vou baixar aqui dentro do portal, né? Dentro aqui das minhas chaves aqui, eu vou até pedir para ele criar uma nova chave para mim. E do tipo JSON, vou criar essa chave, ele vai fazer um download de um arquivo aqui para mim, e esse arquivo eu vou adicionar aqui dentro do portal. É esse cara aqui, tá? Vou adicionar e vou clicar em confirmar. Nesse momento aqui, ele já está indo lá dentro, no passo anterior, que é o deixar tudo pronto aqui dentro do portal da Google, já foi feito, que é esse passo aqui, certo? Nesse momento ele está fazendo aquela descoberta das contas do que eu tenho dentro do meu Google Workspace. Inclusive já terminou, a minha conta do Google Workspace só tem um usuário, então é bem pequenininha também, é mais para demonstração e teste realmente, certo? Demorou um segundo, então ele já foi lá dentro. Então se eu vim aqui em dispositivos agora e clicar aqui em... Ainda não apareceu aqui para mim, deixa eu carregar a página aqui. Aqui, Google Workspace, tá? Então ele já traz aqui, deu um erro ali, mas acredito que não finalizou. Ele já traz aqui todos os usuários, só tem um usuário nessa conta mesmo. Unidades compartilhadas, eu não tenho nenhum nessa conta, tá? Mas vamos fazer um backup aqui de mailbox, do Gmail, e vamos fazer backup também do Google Drive, tá?
como eu mostrei também no Office 365, eu posso vincular um plano de proteção diretamente no usuário, como eu também posso vincular um plano de proteção ao grupo todos os usuários, que é o que eu vou fazer agora, tá? Então eu vou clicar aqui em proteção, eu tenho duas opções aqui, fazer backup do Gmail ou do Google Drive, vou fazer o backup do Gmail, então vou colocar aqui backup Gmail, certo? Quero incluir calendários compartilhados, vou incluir tudo aqui, certo? E vou criar o meu plano de proteção. Então, eu já fiz aqui o meu plano de proteção para o Gmail. E vou criar um plano de Gmail, um plano de proteção também para o Google Drive. Vou colocar aqui, backup Google Drive, certo? Vou dar um OK aqui, vou adicionar tudo, né? Todos os itens, quero que seja feito backup, uma vez ao dia, né? Não vou colocar notarização, certo? Nem criptografia, e vou clicar aqui em aplicar. Então, agora eu tenho aqui o backup, o plano de proteção, tanto do meu Google Drive, tanto do meu Gmail. E se eu vim aqui no meu usuário, vocês vão ver que já está vinculado a esses dois planos de proteção ao meu usuário. E se eu criasse mais um novo usuário, ele também já vincularia o plano de proteção, porque eu vinculei os planos de proteção ao grupo todos os usuários. Simples assim. Tá, pessoal? Apesar de eu não ter aqui uma caixa, unidade compartilhada, eu posso também aqui fazer um plano de proteção, tá? De uma unidade compartilhada, no caso, um Google Drive, tá? Que basicamente a unidade compartilhada no Google Workspace é como se fosse o SharePoint do Google Drive, né? Vou criar algumas confusões falar isso, né? Quem gosta de Google Drive e quem gosta de Microsoft, mas similarmente um item pelo outro é isso, tá? Então eu vou colocar aqui backup Drive compartilhados, certo? E vou mandar também aplicar esse plano de proteção. Claro, como eu não tenho nenhuma unidade compartilhada, ele não vai aplicar em lugar nenhum, mas se tivesse, ele já aplicaria em todas as unidades compartilhadas, tá? Simples assim, tá, pessoal? Simples assim, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês também, tá? Se por acaso vocês criarem um usuário dentro da conta do Google Workspace de vocês ou do cliente de vocês, ou do Office 365, tá? E por acaso esse usuário estiver demorando para aparecer aqui na lista, para vocês aplicarem um plano de produção, vocês podem vir aqui na unidade aqui de vocês e clicar aqui em atualizar. Tá? No momento que vocês atualizar, ele vai de novo lá fazer o discovery dentro do Google Workspace de vocês ou do Office 365, tá? Então, ele finalizando, provavelmente o usuário que vocês criaram recentemente vai aparecer aqui na lista, tá? Pessoal, é isso que eu tinha para mostrar hoje, tá? Queria saber se ficou alguma dúvida, tá? No nosso próximo encontro, eu vou mostrar como que a gente faz a restauração desses dados que a gente fez backup hoje, tá? Então, a gente vai mostrar a restauração de backup do Office 365 e restauração de backup do Google Workspace no nosso próximo encontro.